Boa noite a todos, a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes, às 20 horas, darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que estamos chamando o tempo da reflexão. Hoje o nosso tema é reforma íntima. Colocação das águas é a opção de cada um. Ao final, quem optar em colocá-las receberá como complemento da fluidificação pessoal, através da fusão das energias, uma água magnetizada, fluidificada ou benzida, ela complementará ao passe. Até já, às 20 horas, com a permissão de Deus. Que assim seja. Boa noite a todos, a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que estamos chamando o tempo da reflexão. Hoje, conforme adiantamos a nossa projeção inicial, é o dia do convite à reforma íntima. Um dos pilares essenciais para que possamos ter evolução espiritual. A reforma íntima, ela é uma decisão pessoal, ela é uma decisão onde você vai buscar o seu aprimoramento, ninguém vai ficar te cobrando nada, ninguém vai ficar te exigindo comprovações ou testes ou o que quer que seja, isso vai ficar a nível consciencial, a nível da consciência de cada um de nós. E nós não podemos esquecer de algumas situações que são assim importantíssimas no entendimento por que é que nós temos dificuldade de fazer a reforma íntima, principalmente quando encarnados. Pela seguinte situação: no mundo espiritual, quem viu lá nosso lar, você teve a oportunidade de ver, quem leu, quem consegue visualizar através da leitura, maravilhoso, vai ver que tem as colônias. São diversas colônias, espalhadas em N lugares ao redor do planeta, não é só no Brasil.
Então, essas colônias lá na pátria espiritual, aqueles espíritos que lá estão habitando, eles têm uma proteção magnética para que obsessores não adentrem lá. Para que lá seja realmente um local de estudo, de trabalho, assim, eles saem durante o dia, porque ninguém fica no ócio, eles saem em excursões para socorrer junto com a corrente de Maria os suicidas, as formas ovoides, eles vão ao encontro do umbral, vão trabalhar no umbral, mas ali adentrando aquele perímetro, em Nosso Lar no filme, é bem possível entender ali aquela espécie de portal que se apresenta no final do filme, quando André Luiz é recebido pelos irmãos, assim, saudando, porque ele cumpriu a missão dele. Ele conseguiu demonstrar a evolução. Então, lá na pátria espiritual, existe essa condição dessa proteção, para que cada um fique no seu limite. Os sofredores, aqueles habitantes da região umbralina, aqueles que vampirizam, aqueles que fazem obsessão, mantêm-se a uma certa distância, principalmente pela frequência que eles emitem, que eles irradiam, que eles vivem e que eles se achegam a nós. Ocorre que quando retornamos à matéria, nós ganhamos, junto do corpo material, um cérebro. Esse cérebro, ele é reptiliano. Ele é idêntico ao nosso cerebelo. Ele é a nossa porção animal. É ele que traz os instintos em nós. E nós, vamos lembrar, estamos no topo da cadeia alimentar. Nós somos igual ao jacaré, somos igual ao leão, nós somos predadores em todas as formas. E nós precisamos também lembrar que através de estudos, através de dados científicos, chegou-se a uma conclusão. Que o nosso cérebro, esse cérebro animal, reptiliano, esse cerebelo, ele responde em 12 milissegundos a um estímulo. Por exemplo, alguém me ataca, em 12 milissegundos eu já tenho a resposta de contra-atacar, de agredir. Vontade, às vezes, de sufocar. Quantas coisas não aconteceram nesses 12 milissegundos? E lá no córtex cerebral, que está acima, onde está a nossa mente, leva 24 milissegundos. Por isso que é importante, antes de tomarmos uma decisão, de entendermos que nós temos que dominar esse cérebro animal. Isso é evoluir, isso é ter sabedoria. Por isso que existe aquela situação. Às vezes, conte até 10, espere, respire, aguarde, para que o conhecimento das nossas vidas, que estão inseridos na nossa alma, estão inseridos na mente, possam vir e aplacar aquele instinto. Só que ao longo dos anos, à medida que fomos passando, Jesus veio aqui e promulgou tudo isso para nós. Ele nos ensinou. Por que que ele diz com veemência: se alguém te fizer caminhar 1000 passos, ande 2000. 1000 porque alguém te exigiu, e 1000 porque você quis. Se alguém te bater numa face, vire-lhe a outra. Não revide. Por quê? Para dar esse tempo de entendimento, de pegar experiências passadas, onde o instinto era muito mais forte, que nós já utilizamos e nos trouxeram prejuízos que talvez nós estejamos acertando até hoje. Porque nós não compreendemos essa diferença que existe. Então o cérebro animal, ele é egoísta. Porque nós somos territorialistas. Não invada o meu território. Eu sou um predador. Eu quero
eu quero. Não importa de que forma. Eu tiro, eu te agrido para ter o que eu quero. Isso é o lado animal nosso. Como funciona na natureza. Basta você observar a natureza. Só que a parte espiritual, ela nos fala o quê? Faça ao próximo o que você gostaria que fosse feito para você, amando a Deus sobre todas as coisas. Então eu passo a entender que eu preciso ter, olha bem que eu estou usando um termo, preciso ter domínio sobre a minha porção animal através do conhecimento e sabedoria adquiridos ao longo de milhares e milhares de encarnações. Entendendo a mensagem de que o espírito é eterno e a matéria é transitória. Não é o inverso. É assim que é. Esse é o detalhe. Então, por isso, talvez seja essa uma das dificuldades de nós nos desvencilharmos dos nossos vícios e defeitos, por causa desse pequeno delay, dessa pequena... É uma fração, mas não importa. O instinto vem primeiro. Então, quando você tem uma vontade, se você se deixar guiar pelo instinto, você vai lá e faz. Só que existem consequências de fazer. E nesse conhecimento que nós estamos conversando, os obsessores, os sofredores, os irmãos que ainda estão em frequências muito baixas, eles dominam essa técnica. Eles nos incentivam a ser muito mais instintivos do que racionais. Então nós somos assim estimulados a ir para o instinto. E é esse o conjunto da obra que acreditamos tenha nos levado a essa situação caótica que estamos a vivenciar no mundo pré-pandemia e no mundo dentro da pandemia. Chegamos ao limiar de 2020 anos, 2030 anos, não importa, de quando Jesus veio. Não entendemos nada, não praticamos nada. Precisamos de 50 planetas para satisfazer o nosso egoísmo, a nossa vontade de consumir, de ter, de possuir, e nada não nos importamos o que vai acontecer com as gerações futuras, que forma que eles vão viver, que forma que eles vão encontrar o planeta. Fora que hoje nós temos praticamente 1/3 da população mundial que não tem o que comer, não tem o que pôr na mesa. E esses assuntos vão ficando embaixo do tapete. Vão ficando embaixo do tapete. Nós vamos deixando para lá. Ah, não, esse assunto não me agrada. Vamos falar uma coisa mais agradável. Vamos falar da moda. Vamos falar do carro novo. Vamos falar da viagem de férias. Vamos falar daquela praia paradisíaca. Então nós ficamos levados para esta situação de um falso conforto, quando na realidade a nossa mente, o nosso espírito sabe o que está acontecendo, porque nós sentimos. O espírito sente. E de que forma que nós sentimos isso? Porque somos todos um. Estamos conectados uns com os outros de uma forma que é impossível nos separar. Então, quando alguém sofre aqui no planeta, todo mundo sofre. Quando alguém é feliz, todo mundo ganha uma cota de felicidade. Quando alguém encontra sua fé, todo mundo partilha. Quando alguém exerce atos que vão contra a fé que Jesus nos ensinou, contra a prática do amor, a prática do perdão, a prática da evolução, nós também sentimos. Então isso é uma coisa que chama-se a vibração, o estado vibracional do planeta Terra. Nós estamos vibrando muito aquém, muito baixo. Porque na somatória, e isso eu peço para vocês uma hora com reflexão,
analisarem como é que está a nossa vida em conjunto, a nossa vida comunitária. Não estou falando da família apenas, estou falando da comunidade, estou falando do país, estou falando do globo. Como é que nós vivemos? Que forma que é feita essa divisão de poder, essa divisão de consumo, essa divisão de harmonia e paz. Então, esse projeto da reforma íntima é para nós sairmos dessa zona de desconforto, porque é um falso conforto. Porque o que acontece? Desencarnamos, todo mundo vai desencarnar. Isso é simples. Chegando ao mundo espiritual, nós vamos continuar. Não existe lá ganhar, virar um ser alado, não existe lá para o paraíso, ficar lá ouvindo harpas, não tem nada disso. Quanto mais luz tem um espírito, mais ele trabalha, mais ele se dedica. E dessa forma, nós somos assim estimulados a entender essa missão do trabalho desde já, porque ninguém vai ficar no ócio. Não existe ócio na pátria espiritual. Existe trabalho, trabalho e trabalho. A matéria aqui se cansa, mas o espírito não se cansa. Tanto é que à noite, quando nós vamos repousar, o nosso espírito sai do nosso corpo e vai trabalhar, vai visitar colônias ou vai se encontrar com espíritos aos quais nós temos sintonia. Sintonia por pensamento, por atitudes. Então, por exemplo, se eu tenho uma atitude egoísta na minha vida, à noite eu vou me encontrar com entidades egoístas. Se eu tenho uma atitude vingativa, à noite eu vou me encontrar com entidades que também são vingativas, por uma questão de frequência. Nós sintonizamos com a frequência que nós emitimos. É assim que funciona. Então, esse convite da reforma íntima, ele é, por isso que nós falamos que ele é um dos pilares, é uma das coisas essenciais à nossa evolução. Por quê? Porque a partir do momento que eu começo a me reprogramar, a me conhecer, que eu começo a descobrir como de fato eu ajo, eu reajo, como de fato eu tenho interatividade no meio ao qual eu pertenço, eu passo a não ser uma presa fácil para esses espíritos que ainda, infelizmente, estão a navegar em regiões extremamente difíceis, onde existe toda uma hierarquia. Lá também tem uma hierarquia, não vamos achar que não tem, que lá tem. Espíritos inteligentes, não quer dizer que ele não se espiritualizou, que ele não é inteligente, são inteligentíssimos, mas eles ficam fazendo o quê? Buscando escravizar aqueles que, quando na matéria, aqui serviram de aparelho, de veículo para eles continuarem tendo os seus gozos terrestres. Não é que estamos vaticinando nada. É possível mudar isso? Sim. É uma atitude que nós temos que tomar. E qual é o guia seguro para mim seguir? Qual é o caminho que eu devo seguir? É o caminho de Jesus. Então a insistência, como nós havíamos, pedimos assim desculpas, mas nós vamos insistir nesse assunto. Jesus tem que ser o nosso ídolo. Jesus tem que ser a nossa referência. Ah, mas eu não sou Jesus. Lógico, nós não somos. Somos habitantes de um planeta de provas e expiações. Só que à medida que eu vou elevando um pouquinho que seja a minha frequência mental, por pensamentos, por atitudes, por conhecer a situação, eu me distancio dessa zona tempestuosa que nós estamos a vivenciar. Notem vocês que com o advento da pandemia,
principalmente aqui nessa região que nós estamos, o que é que aconteceu? Houve o fechamento de diversos estabelecimentos, principalmente ligados à diversão, ligados a encontros, ligados a locais, sem julgar ninguém que frequenta, não é isso que nós estamos a fazer. Mas o que aconteceu? Por que essa insistência ainda de festas clandestinas? Por que essa insistência, essa coisa que dá assim até um frisson de que precisamos estar juntos, precisamos comemorar, precisamos voltar, começa a coçar a garganta com vontade de estar lá naquele lugar, bebendo, comendo, como fazíamos antes. Porque esses obsessores e sofredores que comungam desses ambientes, sem julgar ninguém, porque é uma opção de cada um, eles estão sem essa oportunidade. Façamos uma reflexão sobre isso. Aí você vai talvez achar uma possibilidade do porquê tantas festas clandestinas. Tanta gente que ainda está lá tão ligada a esses obsessores que eles perderam o comando de suas vidas. Quem comanda a vida deles, ou nossa, são os espíritos, os irmãos do umbral. Eles é que comandam nossas vidas. Porque, como está escrito no livro dos Espíritos, os espíritos influenciam em nossas vidas? Resposta da espiritualidade. Muito mais do que podeis imaginar. Muito mais. Então, quando eu não tenho conhecimento, quando eu não me espiritualizo, eu me torno uma presa fácil. Eu me torno, assim, como nós vamos dizer, é ali um cordeirinho no meio de um covil de lobos. Tudo confabula para que esses irmãos influenciem a nossa vida. E nós gostamos. Nós, às vezes, até gostamos disso. Porque nós vamos ficando tão materialistas, mas tão materialistas, que nós nos tornamos, nos intitulamos, eu sou ateu. E eu não acredito em Deus. Opção de cada um. Ninguém é obrigado a acreditar. Mas ponderemos. E quando há o desencarne? E acordar no outro lado e se defrontar com uma situação precária, insistindo em nosso lar, como passou André Luiz o seu período no umbral, que o filme retrata ali um pedacinho. Mas quem leu o livro sabe que foi bastante tempo. Foi bastante tempo. Porque nos é cobrado. Temos o livre-arbítrio de semear, mas vamos colher. Então, reforma íntima está ligada a uma poupança, a uma verdadeira previdência privada para o plano espiritual. Nós nos preocupamos tanto com o futuro, nos preocupamos tanto como vai ser a nossa velhice, nos preocupamos tanto como vamos fazer. Vamos investir para nós chegarmos, quando chegar a nossa hora, de deixarmos aqui o corpo material, que Jesus, que Deus nos emprestou, que nós possamos, ao fazer o nosso desencarne, nós chegarmos ao mundo espiritual em condições mínimas de sermos acolhidos pela espiritualidade de Deus. E lá a vida continua. É uma continuidade. Não é algo assim que você vai notar uma diferença fantástica. Quem era egoísta aqui, continua sendo egoísta lá. Não existe um interruptor que se muda tudo. Quem tinha boas tendências, continuará tendo boas tendências. Então, todo esse assunto que está trazendo a espiritualidade é para que nós possamos, desde já, mudarmos o panorama do planeta Terra. Olhem bem, nós vamos colaborar com os irmãos de luz para que eles possam encontrar em nós material minimamente aceitável para colaborarmos nesse momento de transição
em que o planeta é inexorável, não adianta não querer, ele está indo para um mundo de regeneração, saindo de provas e expiações. Conforme temos dito, pode demorar 100, 150 anos, não importa, mas está indo. O trem está andando. Ninguém para esse trem. Ninguém para esse navio. Ninguém para esse avião. Ele está indo. E ele vai. Porque está sob o comando a espiritualidade de luz. Então, reforma íntima é um item essencial, principalmente para nós que tanto almejamos a felicidade. Nós queremos tanto ser felizes, queremos ser prósperos, fazemos peripécias, ficamos de ponta cabeça, fazemos patuás, fazemos simpatias, fazemos de tudo para a prosperidade. Basta que mudemos a nossa mente, a nossa atitude, que conheçamos de fato o nosso poder de transformação quando deixamos a luz divina germinar em nós. Por que germinar? Porque se somos criados à imagem e semelhança de Deus, se temos a centelha divina, quer dizer, a semente divina já está em nós, basta que eu inicie esse projeto, que essa semente germina, cresce, fica forte e nada me vence. Nada. Aí eu começo a entender um pouquinho por que é que espíritos iluminados aqui chegam e eles são pouco materializados. Mas nós não somos eles, mas não tem problema. Você não vai ter que abrir mão da tua família, da tua casa, do teu carro, do teu emprego, da tua viagem de férias. Você vai poder continuar fazendo tudo isso. Ninguém está pedindo para você não fazer. Só que a nossa vida será regrada pela caridade, pela empatia, pelo amor ao próximo, por ajudar, por colaborar, para pensar no futuro, futuro do planeta, futuro das gerações que chegarão aqui e encontrarão condições mínimas como nós aqui chegamos. Então fica essa reflexão para o dia de hoje. E vamos fazer a nossa oração. Que assim seja. Feche os seus olhos. Inspire profundamente. Descruze pernas e braços. Inspirando, solta. Inspirando, solta. Inspirando, solta. Mentalizando Jesus atrás do sol nascendo. Nós iremos olhar nos olhos de Jesus. E Ele olhará nos nossos. E trocando esses olhares, Ele nos trará toda a possibilidade de recomeçarmos a nossa vida, a nossa jornada. De entendermos a mensagem que Ele nos trouxe. Então nós partiremos de um princípio. Sabedores da situação, de que quando Jesus aqui adentrou, cada um de nós, habitantes do planeta Gaia, Terra, quer estivesse encarnado ou desencarnado, recebeu em seu DNA espiritual a semente dos ensinos de Jesus. É um HD que foi instalado ali. Ele está em nós, está prontinho para rodar. O programa é atualizado todos os dias, todos os instantes, com o conhecimento que nós vamos adquirindo e a sabedoria. Então vamos orar. Senhor, antes de iniciarmos a nossa solicitação de tua ajuda, faremos humildemente o mantra da gratidão para pedir perdão a todos aqueles a quem tenhamos magoado, ofendido, prejudicado, abandonado, usurpado, induzido a erros e defeitos
que redundam e redundarão em colheitas amargas e difíceis. E assim, Senhor Jesus, nesta noite venturosa, eu quero externar a minha gratidão, pois eu sei que as tentações, eu sei, Senhor, que tudo aquilo que eu recebo em forma de sofrimento, em forma de ofensas, são sementes que outrora deixei na minha caminhada e que germinam agora, e que eu fique atento à minha nova sementeira, pois um dia inexoravelmente as colherei. E assim sendo, Mestre do Amor, eu vou promulgar ao cosmo que eu me amo, que eu te amo, que eu entendo que somos todos um, criados à imagem e semelhança de Deus, e trazemos a centelha divina na nossa alma, no nosso espírito. A semente do amor, a semente do Criador está em nós. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim, mestre, sabedores da nossa condição de habitantes do planeta Terra, Gaia, situação, categoria, provas e expiações. Sabemos que a nossa condição de segregados, talvez de outros orbes, pela nossa insistência no materialismo exacerbado, no fingir desconhecimento dos teus ensinamentos, do não compreender que a nossa vida tem uma progressão e uma continuidade, como nos ensinaste, comprovando a todos nós, Jesus, pela tua ressurreição. E assim, Mestre da Luz, Mestre do Amor, nós que aqui estamos, habitantes deste planeta de amor, possamos, Senhor, de fato transformá-lo no mundo da regeneração desde já, mudando as nossas atitudes, mudando os nossos procedimentos, aprendendo a partilhar o pão, aprendendo a ter empatia, a se preocupar com o próximo, porque somos todos um. Somos seus filhos, Deus nosso Pai. Somos irmãos, irmãos em Cristo, irmãos uns com os outros, não havendo raça, credo, nada que possa nos distinguir. Que saiamos dessa zona do egoísmo, do egocentrismo, do narcisismo, de tantos vícios e defeitos e adentremos, Pai, a prática ininterrupta da caridade desinteressada, do amor ao próximo, amando a Deus sobre todas as coisas. E assim, vamos à fusão das energias. Quando a espiritualidade presente, ao lado de cada um de nós, nos agraciará com uma transfusão de forças, de luz e de paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. Em nome da luz infinita, em nome do seu amor, da sua paciência e da sua misericórdia. Gratidão. Amanhã, terça-feira, é o dia que nós somos convidados ao equilíbrio dos chakras e ao autopasse. E assim, nós
iremos agora, como temos feito ao longo desses dias, orar pelo nosso país, pelos enfermos que estão sendo vitimados por esse vírus, por esse momento difícil. Vamos nos reunir todos os dias para que a nossa prece sirva de bálsamo a todos aqueles que estiverem a necessitar. Se você tiver alguém da sua família, do seu conhecimento, que você queira enviar essa oração, envie mentalmente. Ele vai receber. Jesus ouve nossa prece, porque ela é do coração, ela tem sentimento, ela tem emoção, ela tem pensamento. Vamos orar. Senhor, estamos atravessando um momento de reflexão. Estamos atravessando um momento para que possamos meditar e ponderar a respeito, Senhor, dos teus ensinamentos, que vieste enviando através de inúmeros mensageiros, culminando com a chegada do Cristo renovador. E assim, estamos aqui a orar, Pai, pelos irmãos, pelas mães, pelos pais, pelos filhos, por todos aqueles que estão sendo acometidos por esse vírus, que estão internados nas UTI, por aqueles que estão em busca de um leito, de um amparo. Coloca, Senhor, na mão dos médicos, na mão de toda a equipe que cuida desses irmãozinhos queridos, o instrumental da espiritualidade para intuí-los no melhor tratamento possível. Oramos também, Senhor, na certeza do acolhimento desse desencarne em massa que estamos assistindo, que todos aí chegando, tendo o acolhimento que lhes foi preparado, possam permanecer aos cuidados da corrente espiritual, onde tua luz se fará presente, dando continuidade à evolução, à harmonia e à paz. Oramos pelas nossas mentes, para que elas se mantenham equilibradas, para que elas se mantenham conectadas a Ti, querido Pai, não deixando que o medo, a insegurança e a tristeza tomem conta de nós. Que assim seja. Amém. 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 Gratidão, gratidão, gratidão.